Pessoal, eu abro esse vídeo com uma matéria muito importante do Estadão, que fala que a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do Bolsonaro dia 11 de julho. E aí vocês veem como não é fácil a vida do Alexandre de Moraes. Eu vou comentar sobre isso, mas antes eu peço que se inscreva no canal, vá ali na descrição, tem um link que ali você vai poder se inscrever num grupo de mensagens e aí você recebe o conteúdo do canal antes que o YouTube recomende para você. Clica no sininho também, que ajuda bastante, mas vamos lá. Pois é, e o Alexandre de Moraes, ao invés de determinar ali a prisão de Bolsonaro, eu acho que devia ter determinado isso, resolveu tomar essa decisão, que às vezes um pouco confusa, de usar a tornozeleira, mas não podia usar a rede social. E olha, o que acontece é que Bolsonaro fica ali instigando as pessoas para se levantar contra o STF. O objetivo é esse, sabe? Instigando os Estados Unidos, através do filho dele, a ficar ameaçando, ficar provocando. Várias mensagens a gente viu, inclusive pela Embaixada dos Estados Unidos, a gente viu esse tarifaço, viu tudo isso acontecendo. E às vezes as pessoas ficam falando assim: ah, mas o Alexandre de Moraes está sendo muito duro. Duro? Duro é os Estados Unidos falar em tarifaço, falar em Magnitsky. Duro é o Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, se unirem contra o Brasil, se unirem contra todo o STF. Porque é isso que está acontecendo, atacando realmente a soberania nacional. Através de quê? Vendendo, prometendo coisas no Brasil. Porque a gente tem que lembrar que tem uma matéria da Mônica Bergamo que Bolsonaro prometeu permitir os Estados Unidos construir uma base militar aqui na Tríplice Fronteira, sair do BRICS. O que é mais que deve dar para os Estados Unidos ali para interessar o Trump? As terras raras, nosso petróleo, a Amazônia. O que mais? Bolsonaro vai dar o que for necessário para se livrar da cadeia, porque ele não liga para o Brasil. A verdade é essa. Infelizmente, tem as pessoas que ainda acreditam nessa pessoa. Então veja como é difícil para o Alexandre de Moraes. Resolveu, não, vamos escalonar, vamos colocar tornozeleira, e aí vai lá, Bolsonaro provoca. E aí ele determina o quê? Agora a prisão domiciliar. Eu acho que errou. Deveria ter já de cara prisão preventiva, já que tomou a Magnitsky, já que estão indo para cima, já que estão fazendo essa pressão toda, que fosse a preventiva. Minha opinião, que ele já deveria ter tomado ela muito tempo atrás, porque Bolsonaro está o tempo todo incitando o pessoal dele a isso. E tem embasamento jurídico, sim. Juristas aí que às vezes querem aparecer, quer ter oportunidade de falar bonitinho na televisão, às vezes veja bem, é um exagero. O exagero que eles estão fazendo com o Brasil. É o exagero, a coação do curso de processo que eles estão fazendo, usando a potência estrangeira. Alexandre de Moraes hoje, ele sim é perseguido. Ele é perseguido político. E se tem algum tipo de uso da lei de forma equivocada, absurda, abjeta, quem está fazendo é os Estados Unidos com a colaboração do filho do Bolsonaro. É disso que se trata, com o outro bandido, que é o Paulo Figueiredo, também neto de ditador, que mente quando fala de liberdade, porque eles são contra a liberdade, eles são a favor da ditadura, sim. Tanto é que o Eduardo não vivia com a camiseta do Ustra, Ustra Vive, aquele negócio todo, provocando, pois não é o Bolsonaro que elogiou o torturador lá no impeachment da presidenta Dilma? Foi. Então essa gente não liga para a democracia. Eles adoram o Bukele, que é outro ditador lá de El Salvador, fazendo uma série de violações de direitos humanos. Quem hoje está violando direitos humanos é esse governo do Trump, que está ali. O Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. E por falar em Paulo Figueiredo, parece que está metido um rolo lá nos Estados Unidos. Quem sabe vai dar cadeia lá nos Estados Unidos, esse Paulo Figueiredo. Para mim, eu vejo o Eduardo e esse Paulo Figueiredo, sabe, parece o Pink, o cérebro,
que fica ali, o Paulo Figueiredo é o sério, fica maquinando um monte de coisa ali, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele tá assim meio ensandecido. Você vê o jeito que ele aparece? Olha a aparência do Eduardo. Parece estar alucinado. As coisas que ele fica falando, do jeito que ele está falando, parece que o Trump vai durar para sempre dos Estados Unidos. Não é assim, não. Ele está cometendo um erro tão grave que eu acho que ele nunca mais vai ver o pai dele. Porque o pai dele vai para a cadeia. E se ele voltar para o Brasil, ele vai ser preso. E vai ser preso porque ele confessou coação no curso do processo. Não tem como negar. A não ser que, assim, o mundo vire bastante, né? Agora, veja, então essa lei Magnitsky foi aplicada a Alexandre de Moraes e agora eles começam aqui a ameaçar os outros ministros do STF. Por quê? A defesa já recorreu, né, pedindo que o Alexandre de Moraes ou reconsidere essa prisão domiciliar, e aí ou ele reconsidera ou vai lá para os outros ministros. O que acontece? Tendo a decisão, que eu acho que vai ser validada, essa prisão domiciliar, aí pode começar a perseguir os outros ministros do STF também. Já estão sendo ameaçados. Veja, a coação clara, né? E a embaixada chamando Alexandre de Moraes de ditador e tal. Quanto Trump é o ditador, ele mandou prender, está querendo prender deputados, está querendo mexer dos deputados, se não me engano, é do Texas, e ali para poder garantir ali que ele não perca o controle do Congresso ano que vem, porque vai ter eleições de meio de mandato e ele está assim, com a popularidade lá embaixo. 6 meses, a popularidade está abaixo de 40%, está muito mal. Então ele está desesperado. Ele tenta, assim, corroer a democracia de toda maneira. Aliás, se alguém criticar o Trump, pergunta se ele deixa entrar lá. Agora, tu imagina se alguém critica o Lula e aí ele impede de entrar no Brasil, você imagina o que esses bolsonaristas iam fazer. O Davi Alcolumbre, o que ele faz? Dá uma resposta que nem com 81 assinaturas aceita impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Não vai pautar. E aí já começa a ameaça do Paulo Figueiredo, dizendo que ele é o último obstáculo para abrir o processo de impeachment, porque já tem as 41 assinaturas. Ele pode sofrer a Magnitsky também. Gente, eu espero que tente aplicar Magnitsky no Alcolumbre. Tente fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. Passado isso daí, sabe? Um monte de golpista aí vai rodar. E a gente vê como o Hugo Mota fraco, cedendo a bolsonarista. O Mota mostrando que não tem a liderança, não tem o controle na mão. Então, muito ruim a postura dele. Uma hora ele dá uma sinalização em direção ao governo, outra hora em direção à oposição. Então, assim, não é confiável. Então fica muito ruim, sabe, essa postura do Hugo Mota. Bom, de qualquer forma, tem essa ameaça toda aí em relação ao Alcolumbre não querer pautar. Aliás, ele pode abrir o processo, né, de impeachment do Alexandre de Moraes, mas para essa turma aí ficar nas redes sociais, criando confusão e tudo, porque eles não têm os votos necessários, porque de 2/3 dos votos para ter o impeachment. Eles não têm esses votos. Teriam que a esquerda votar para ter esse impeachment. E não vai ter. E se tiver, quem vai indicar outro ministro é o Lula. É bom dizer isso também, né? Tem esse detalhe aí. E outra coisa, vai lá pro... Depois isso tudo vai ser questionado, sabe? Esse tipo de ameaça, a gente está vendo agora, é que existe um acordo assim, nojento, corrupto. Você sabe por que o Centrão está apoiando os bolsonaristas nisso aí? Porque eles estão metidos na roubalheira de dinheiro das emendas secretas. É isso que se trata. E muitos deles, então, estão com medo de serem presos. Tem ação lá na mão do Flávio Dino e eles sabem que roubaram. E aí eles estão apavorados. Então eles estão tentando cercar o STF de todo jeito para não ir para a cadeia. Esse é o medo dessa gente. E aí tem a união ali
bem conveniente de golpista, que também sabe que estava participando do golpe e tudo, eles estão com medo também de ser os próximos da vez. E esse pessoal que roubou o dinheiro. Agora, é importante a gente ver que nem tudo na política está perdido, porque a gente tem o exemplo de Fernando Haddad, que quando perdeu a eleição, pegou o telefone, reconheceu o resultado, agradeceu, desejou boa sorte para o Bolsonaro, né? Não fez fechamento de rodovia, não derrubou torre de energia, não dificultou a diplomação, não botou fogo em carro lá em Brasília, em ônibus, tentando jogar de cima de viaduto, não foi lá quebrar a Praça dos Três Poderes, tentar intimidar o STF. Não é verdade? Então essa é a diferença. Então nós temos gente boa. A gente tem que sempre lembrar isso. Não dá para dizer que é tudo igual, porque não é. O problema são essas pessoas que usam a técnica da intimidação o tempo todo. Veja, essa situação que nós estamos vivendo não existia antes. Depois que começaram esses extremistas ligados a Bolsonaro, que elegeu essa turma, é sempre a técnica de atacar as pessoas no pessoal, ameaçar o tempo todo. Eles utilizam a rede social para fazer grave ameaça. Ou seja, são pessoas antidemocráticas, perigosas e vão tirar a liberdade de todo mundo, tá? Por mais que eles falam em liberdade, aquela coisa toda, veja, o bolsonarista é igual aquele bandido que quando ele é preso, aí fica tudo bonzinho. Aí mimimi, aí chora, não, tem que ir para o hospital, tô passando mal, não pode, se vitimiza, tô com depressão, preciso de remédio e tal, mas na hora que esse assaltante entra dentro da tua casa, eles têm dó de você? O bolsonarista é isso. Esses deputados, essa gente que quer ditadura, porque eles sim acusam a esquerda do que eles são. Eles sim apoiam Orbán, Erdogan, Bukele, Donald Trump, Bin Salmani, aliás, quem mais ganhou dinheiro de ditadura foi Bolsonaro. Ganhou, aliás, presentes, joias, tudo que lá. Ganhou de quem? De uma ditadura. Aí quer falar de Venezuela, Cuba, não sei o que lá. É sempre o mesmo espantalho. Só para enganar as pessoas. E aí persegue Alexandre de Moraes. São ditadores contra Alexandre de Moraes. São violadores dos direitos humanos. Perseguindo a família de Alexandre de Moraes. Ameaçando ele de tudo quanto é coisa. Ameaçando ele e a família dele. Ameaçando a família e o delegado da Polícia Federal que está conduzindo os inquéritos. Ameaçando a todo mundo. E eles ameaçam vocês também nas redes sociais. Vocês não estão vendo isso? Então, como é que é possível essas pessoas se dizerem cristãs com fake news, ou seja, falso testemunho o tempo todo? Não tem jeito de sair uma coisa boa do mal. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Não tem como você seguir o bolsonarismo e você achar que vai dar boa coisa. Que é impossível. É impossível. Se você plantar laranja, vai nascer laranja. Não tem jeito de você plantar laranja e nascer melancia. Vocês estão entendendo? Não tem jeito. Então, pessoal, presta atenção nisso. Cuidado com esses extremistas, milicianos e mafiosos que dizem que estão lutando pela tua liberdade. Não. Estão lutando por os super ricos. Estão lutando para tirar os teus direitos. Estão lutando para que você, para se aposentar, 65 anos não seja suficiente. É isso que eles estão fazendo. Estão lutando para privatizar educação, saúde, precarizar pelo menos, tirar dinheiro lá, acabar com o piso constitucional, dificultar também isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil. Essa gente é contra isso, porque compensar com os mais ricos eles não querem fazer. Então, eles são contra o trabalhador, são contra as pequenas empresas, são contra o microempresário, são a favor só do andar de cima. Vocês lembram o Guedes falando lá
Não, a gente vai ganhar dinheiro com os grandes, aí só vão liberar, esses pequenos empresários só dá prejuízo. Não. O funcionário público, e aqui que ele disse que ia colocar no bolso o funcionário público? Pergunta, pesquisa aí, naquela reunião. Meio ambiente querem destruir. O que disse o Ricardo Salles? Passar boiada. É disso que se trata. Agora, vocês acham que o Brasil tem futuro com a Amazônia em chamas, destruída, toda devastada? Vocês acham que vai ter o regime de chuvas normal no Sudeste, no Sul? Vocês acham que não vai acontecer nada? Então presta atenção que o bolsonarismo é extremamente nefasto para a nossa nação. Para mim, tinha que ser proibido, tá? Minha opinião. Você concorda comigo? Inscreva-se no canal, comenta aqui, deixa o teu recado aqui, me siga para mais conteúdo como esse.